Hoje eu resolvi trazer para você um texto que está em 2 Samuel, no capítulo 15, e o verso é o verso 30. Antes da gente ler, eu quero falar um pouco a respeito da crise que se instalou na vida de Davi. Meu querido amigo, minha querida amiga, ultimamente eu tenho lido esses textos e tem me deixado profundamente tocado a forma como Davi lidou com o seu pecado e principalmente com o pós-pecado. Depois que ele errou, a forma como ele assumiu o seu pecado e como ele viveu a partir dali. A vida de Davi foi marcada por tremendas tragédias. Parece que depois do seu pecado tudo desmoronou. Davi teve em sua família mais de um caso de assassinato. Teve em sua família também um caso de estupro, um caso de incesto. Davi foi severamente provado pelas aflições que surgiram dentro da sua família, principalmente depois que ele passou pelo processo de arrependimento. Mas, às vezes, quando falamos sobre essa questão, nos vem à mente assim, será que é justo que tudo isso tenha acontecido? Pois Davi se arrependeu. Davi realmente tinha um sentimento de dor, de profundo pesar pelo que havia feito. Mas o que mais me chama a atenção na vida e na história de Davi é que ele era chamado um homem segundo o coração de Deus, como você já sabe, isso é clichê. Todo pregador que fala de Davi fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. O espírito de profecia, porém, diz que quando Davi pecou, ele se afastou dessa condição. Ele deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Aquele momento do pecado foi terrível. O espírito de profecia também acrescenta que Davi se sentia, naquele momento do pecado, tão superior às pessoas. Ele foi tão exaltado, a ele foi dado 2 reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. Ele reinava sobre todo o povo de Deus, ele era muito bajulado, ele era muito reverenciado, como todo rei de Israel que se levantou um dia em Israel, mas Davi em especial estava cheio de autoridade. Conhecido por suas vitórias, conhecido pelos grandes feitos que Deus realizava em sua vida. Parece que aquela posição que ele ocupava de rei de Israel fazia com que ele se sentisse seguro o suficiente para se entregar ao pecado. Quem sabe se passou na mente dele a ideia de que, por ser ele tão grande e rei de Israel, aqueles pecados que ele cometeu um atrás do outro não seriam considerados tão graves como na realidade o foi por Deus. Quando Natan chama Davi e conversa com ele a respeito daquela história que vocês já sabem, Davi se indignou ao ouvir essa história e pronunciou a sua própria sentença, sem se aperceber. Davi disse: esse homem deve morrer. Natan prontamente responde: esse homem és tu, Davi. Que choque no coração de Davi. Ele percebeu quão longe ele tinha ido somente naquele momento em que Natan, enviado por Deus através daquela história, abriu os seus olhos. Quão grande e terrível foi o pecado de Davi. Não somente o de adultério, a mentira, a traição, o engano, a dissimulação. Parece que todos os pecados juntos foram cometidos por Davi naquele momento, naquele ato. Não é à toa que depois que Davi percebeu a gravidade do seu erro, mergulhou em profunda depressão. A sua angústia de alma era intensa. A palavra de Deus diz que o castigo por conta do seu pecado veio de imediato. Porém, Deus falou através de Natan: o Senhor perdoou o teu pecado. E é muito claro que Deus perdoou o pecado de Davi porque ele havia se arrependido amargamente pelo que havia feito. O arrependimento determinou de maneira muito forte qual seria a postura de Deus diante de Davi. A expressão pequei contra Deus é muito forte, porque isso faz com que Deus perceba que a angústia de Davi, o seu sofrimento, não é por causa das perdas que ele teve a partir dali, não é por causa das consequências sobre o seu reino, não é por causa das aflições que ele teria que sofrer por causa do seu pecado, mas a sua primeira angústia foi o fato de ter pecado contra Deus. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Davi pecou
e sentiu profunda dor porque havia machucado o coração de Deus. Ah, meu amigo, minha amiga, quando eu li hoje essa história eu chorei profundamente. Segundo Samuel, capítulo 15, o verso 30, diz assim: E Davi subiu pela subida do Monte das Oliveiras e chorava enquanto subia, e tinha a cabeça coberta, e seguia de pés descalços, e todo o povo que estava com ele cobria cada qual a sua cabeça, e subiam também chorando. Aquelas pessoas que estavam subindo com Davi nessa ocasião estavam sentindo a dor do coração de Davi. Sabe que ocasião foi essa, querido? Depois de tudo que ele passou, depois de tudo que Davi sofreu, por conta do reconhecimento da culpa e da dor que causou o coração de Deus, iniciou-se agora um processo terrível na vida de Davi. Primeiro com a morte do seu filho, que, segundo a palavra de Deus, foi genuinamente a demonstração da reprovação de Deus por conta do seu pecado, terrível pecado. Depois disso, iniciou-se todas aquelas tragédias em sua vida que eu citei no início, que eu não vou me deter muito nos casos, mas vocês sabem muito bem o que aconteceu. O clímax dessa crise é quando Absalão, que já havia matado o próprio irmão, procura reconciliar-se com Davi, mas apenas com o coração cheio de ambições secretas que não agradavam a Deus, por sinal, mas a ambição de Absalão era tomar posse do reino de Davi. Ele se aproxima de Davi, Davi lhe perdoa, mas por trás, nos bastidores, ele começa agora uma atividade política, fazendo a cabeça de alguns líderes do povo, a fim de mostrar que aquela condição que Davi se encontrava, ainda se sentindo culpado pelos seus pecados, angustiado pelo seu passado, estava permitindo que o trabalho de Davi não fosse feito a contento. Davi estava negligenciando algumas questões do seu reino. E Absalão pegou esse momento difícil de Davi, trouxe para o povo e disse: se eu fosse rei eu poderia governar e tratar de vocês com mais cuidado. Ele convenceu muita gente do povo de Israel. Muitos acreditaram nesse falso discurso. E o que fez ele? Organizou-se de maneira ardilosa, conseguiu trazer consigo o maior número de pessoas possível e fez com que as pessoas começassem agora a declarar que ele, Absalão, deveria ser o rei. Logo chegou a Davi a notícia que Absalão estava se organizando para tomar o reinado de Davi. Davi não estava disposto a lutar. Seu coração ainda era pesado por causa do seu pecado. E assim como nós lemos, Davi fugiu e a caminho dos montes das oliveiras, descalço, ainda com a cabeça coberta, não estava em trajes reais. Davi angustiava-se ainda com seu passado e pensava: tudo isso que está acontecendo ainda é parte da punição de Deus sobre a minha vida. Davi chegou ao ponto de se submeter a um homem chamado Simei. Enquanto Davi caminhava com o povo, ele jogava pedras e terra sobre Davi e dizia: maldito seja você que usurpou o trono de Saul e que trouxe guerra para Israel. Imagina a condição de Davi nesse momento. Arrasado pelo seu passado, ainda lutando consigo mesmo, estava agora Davi deixando o seu reino, traído pelo próprio filho, o seu reino usurpado pelo próprio filho. Quanta desgraça já havia acontecido na vida de Davi, quanta coisa terrível após o seu pecado, e agora um homem amaldiçoando, no momento em que ele está ali chorando, angustiado, alguém chega e diz: maldito, 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 que coisa terrível não deve ter sido para Davi. Alguém ficou muito irado com a atitude daquele homem, de Simei, e disse, falando a Davi: queres que eu corte a cabeça desse homem? Quem é ele para te amaldiçoar? Davi então diz: olha, deixa ele fazer o que está fazendo, talvez seja a vontade de Deus que eu seja amaldiçoado. No coração de Davi entrou um desejo de que a submissão ao castigo que ele acreditava que estava recebendo, a submissão a todas aquelas coisas ruins que estavam acontecendo em sua vida por conta do seu pecado, era assim que funcionava a cabeça de Davi.
Isso que está acontecendo agora, essa maldição desse homem pode estar vindo sobre mim, porque Deus quer assim. Então deixa que siga-se o rumo da minha vida. Quem sabe Deus se compadeça de mim em algum momento, me restitua a alegria, me restitua o reino. Se assim for a sua vontade. Sabe o que me admira nessa postura de Davi? É que Davi se submeteu a todo tipo de sofrimento porque reconhecia ser um pecador. Apesar de ter sido perdoado e acreditar no perdão, ele sabia que o pecado trazia consigo as suas consequências. Ele não conseguiu liderar mais a família, não se sentia apto nem com moral para fazer isso. Recriminar um filho por estupro quando ele mesmo violou a mulher do seu amigo fiel, Urias. Recriminar alguém por pecados imorais quando ele mesmo foi um adúltero. Ele não se sentia mais capacitado para defender o seu reino, a sua família, porque não se sentia com moral para isso. Que situação difícil. O Espírito de Profecia reforça toda essa ideia e diz que Davi passou a ter novamente consideração diante de Deus. Deus voltou a considerá-lo homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Davi admitiu a culpa e recebeu humildemente o que ele entendia como sendo um castigo e uma reprovação divina. As consequências do seu pecado estavam diante dos seus olhos e Deus não tirou o desencadear natural das coisas que vinham após o seu pecado, após o seu erro. Deus precisava mostrar para todas as pessoas que estavam ao redor de Davi que o pecado é terrível, o pecado atinge a família, o pecado atinge a todos ao redor, o pecado atingiu um povo, o pecado levou Davi a uma condição terrível de profunda tristeza. O pecado não vale a pena. E eu fico impressionado com a postura de Davi. E eu peço a Deus que me dê essa graça. E dê para você também. A graça de recebermos a sua aprovação ou sua reprovação. Porque ambas dão para mim a certeza do amor de Deus. Porque ele disse, eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Davi olhava para tudo que estava acontecendo ao seu redor e confessava diante de Deus que tudo que ele havia feito merecia mais do que o sofrimento que ele estava passando. Ele merecia a morte, ele reconhecia isso. Sabe, meu querido amigo, minha querida amiga, para que a gente não perca a alegria de sermos vistos por Deus como seus filhos, nós precisamos aceitar a bênção como também o sofrimento. Assim como disse Jó, recebi de Deus a bênção, por que não receber também o sofrimento e a prova, a dor? Eu oro a Deus para que Deus me dê essa graça. Eu oro a Deus para que Deus dê para você também essa graça de reconhecermos que tudo que tem acontecido ao nosso redor, toda a nossa história de bênçãos e de sofrimento, fazem parte de um grande projeto de Deus para continuar olhando para nós como seus filhos, homens e mulheres segundo o seu coração. Eu tenho esse sonho e eu espero que você tenha também. Feche os seus olhos, vamos entrar em sua presença. Maravilhoso Deus e poderoso Pai, obrigado pela história de Davi, Senhor. Não foi fácil para este homem, Pai, por isso ele caminhava chorando, de pés descalços. Ele reconhecia a aflição e a dor que lhe cercava, toda a tragédia em sua família. Tudo que o inimigo fez também para agravar ainda mais a sua condição, quem sabe para levá-lo a blasfemar. Mas, Senhor, que coisa linda ver Davi receber todas as coisas ruins ao seu redor e reconhecer que era merecedor de todo e qualquer sofrimento, até mesmo da morte. E isso resgatou no teu coração a ideia de que Davi continuava sendo um homem segundo o teu coração. Faça isso comigo, Pai, faça isso com esse teu servo, com essa tua serva que está assistindo esse vídeo. Conceda-lhe a graça do perdão completamente, diariamente, através de uma vida vivida em tua presença, como viveu o teu servo Davi. Essas bênçãos eu te peço agradecido e oro em nome do teu filho Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, que Ele dê para você, sabe o que? A alegria da sua presença. Não esqueça
que o Senhor está aí agora com você, neste momento contigo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.